Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 15, estamos assim chegando ao final desse livro. Atos, capítulo 28, de 11 a 15, diz assim: Ao cabo de 3 meses embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio. Dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Deus abençoe a sua palavra lida diante de nós. Amém? O primeiro entendimento do texto é que, depois de ficarem na ilha de Malta, onde eles haviam naufragado por 3 meses, passaram, portanto, o inverno ali, eles prosseguiram viagem sob a bênção dos habitantes daquela ilha, que foram abençoados com a presença de Paulo e seus companheiros. De modo que eles supriram tudo o que eles necessitavam durante o tempo que ficaram ali, também para a viagem que se seguiria. E depois seguiram a rota normal do comércio, principalmente a rota do trânsito de grãos. E eles, à medida que iam subindo agora a grande península da Itália em direção a Roma, encontraram alguns irmãos em alguns lugares, como você viu, e até chegarem à cidade capital do Império. Algumas coisas são interessantes para a gente notar aqui, irmãos, são os detalhes do texto e a simplicidade com que Lucas narra isso. Você já aprendeu que uma das demonstrações da autenticidade de escritos bíblicos se dá justamente pelo fato de não se ocultar o que é vergonhoso. Quando Paulo reage mal ao sumo sacerdote, chamando-o de parede branqueada, isso está registrado ali, Paulo logo pede perdão pela atitude ofensiva, contrária à lei que ele sabia ser de Deus. Então, quando esses momentos são narrados, você vê, olha, o Evangelho não apresenta só a vitória, o caráter ilibado, o poder o tempo todo, não. Você pegou Paulo durante todo esse livro sendo preso, sendo liberto, sendo vítima de surras, de prisões injustas. Aqui mesmo ele está injustamente preso ainda. E você viu também como Deus o usou para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para expulsar demônios, sobretudo para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Isso, o livro de Atos, então, nos dá toda uma demonstração do que é vida cristã. Você não pode ficar de um lado achando que a vida cristã é só a prisão, a injustiça, a perseguição, o sofrimento. Também não pode achar que em todo momento você vai ter aquela palavra que vai calar os inimigos cabalmente, ou que Deus vai demonstrar o seu poder extraordinariamente de forma a deixar todo mundo boquiaberto e todo mundo vai ouvir o que você tem a dizer. Então, nem um extremo, nem o outro. Você também viu como Paulo teve que lidar com culturas diferentes e ter que traduzir o Evangelho nessas culturas. Quando ele fala com judeus nas sinagogas, por exemplo, ele abre as Escrituras do Antigo Testamento e diz: Cristo, o Senhor Jesus é o Cristo das promessas, ele cumpre tudo o que foi dito aos nossos pais pelos profetas. Quando ele está numa cidade como Atenas, diante de muita gente que já não era tão intelectual assim como haviam sido no passado, mas ali estavam, ele é capaz de falar com eles e apresentar o Evangelho em termos que eles entendam. Quando ele está no interior, em cidades rurais como Derbe, Listra, Paulo não abre as Escrituras do Antigo Testamento, mas abre o livro da criação e mostra para eles que Deus estava presente, mesmo sem eles o saberem, na vida deles, inclusive enchendo o coração deles de alegria. Então você tem toda essa gama de situações de significado que são narradas com maiores detalhes ou menos detalhes, conforme o Espírito Santo guia a mente e a disposição de Lucas, que vai fazendo esse registro. E quando você chega nesse texto, você novamente vê alguns detalhes que são colocados ali, a gente não tem ideia por quê.
Mas uma coisa muito clara é que você vê, essa pessoa estava lá. A testemunha ocular. Nesse momento do livro e nesse momento do ministério de Paulo, o autor do livro está com ele, está vendo, pode dar detalhes. Você não encontra uma rota errada. Se você fizer essa rota ainda hoje, você sai de Malta e vai para Roma. Um navio com o emblema Dióscuros fazia menção aos gêmeos, aos filhos de Zeus, Castor e Pólux, que eram tidos como padroeiros, protetores dos marinheiros. Por que Lucas coloca isso aqui? Não há nada no texto que nos diga isso, a não ser o fato de que ele viu isso quando estava lá, disse, esse navio de Alexandria, que está indo para lá, é que esse que Júlio, o centurião, responsável pelos prisioneiros, inclusive por Paulo, esse aí é o que ele escolheu e nós embarcamos nele. Então você tem todos esses detalhes para dizer, esse texto é palavra de Deus e ainda assim é preciso. É confiável. E você acabou de ver uma tempestade enorme, onde Paulo teve que finalmente nadar até a praia, ou ser rebocado por alguém, se Paulo não fosse um bom nadador. Nenhum anjo veio tirar Paulo do navio e depositá-lo serenamente. Né? Já pensou que maravilha? Todo mundo pulando, nadando, se esgoelando na água lá para chegar até a praia, e Paulo numa cadeira de ouro sendo levado por anjos. Assim. Já pensou? Que maravilha, só que não é nada disso que acontece. O que acontece é que Paulo tem que nadar também, ou se agarrar em alguma coisa, ou alguém tem que ajudá-lo para chegar lá. Mas quando ele chega lá e uma víbora morde-lhe a mão, o Senhor intervém, e a química da peçonha da serpente não altera nada no metabolismo de Paulo, e ele continua fazendo o que ele estava fazendo. Naquele momento, ele não estava pregando com as palavras que ele usava, mas ele estava servindo as pessoas. Você aprendeu isso nas últimas mensagens sobre esse texto. O mesmo homem que havia liderado, que havia levantado o moral das pessoas a bordo do navio, e que havia garantido ninguém vai se perder, vai perder o navio, vai perder a carga, mas ninguém vai se perder. Agora está lá pegando gravetos e ajudando com fogo, porque já que ele estava bem, ele não se machucou, ele estava suficientemente bom, então o que ele faz? Ele faz aquilo que eu e você temos que fazer, qualquer crente tem que fazer. Onde está o serviço? O que eu posso fazer? Eu sou pastor, então eu não vou passar a vassoura ali, porque não é meu trabalho, eu não ganho para isso. Né? Não, o crente não pensa assim. O crente viu o serviço, ele faz. Como eu posso ajudar as pessoas? Como eu posso abençoar as pessoas? Então, se está ali a posição, se está disponível, está em condições de fazer, ele faz. E às vezes até quando não está em plenas condições de fazer. Mas quando a víbora lhe acomete a mão, o Senhor intervém e Paulo continua ileso ali. E é isso que você tem visto por todo o livro. E uma coisa que acompanha todo o livro também, além desse senso de missão, de urgência de transmitir o Evangelho, é a oração, como você vê aqui. O que você acha que ficou acontecendo em todo lugar onde eles encontraram algum crente? Como em Puteoli, a cidade que fica já na Baía de Nápoles, da atual Nápoles. Alguns irmãos nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias. Então, enquanto o navio está ali, por alguma razão, Júlio, o centurião, permite que isso aconteça, ou ele mesmo tem que ficar. Eu sei que esses irmãos, provavelmente junto com um soldado, você imagina isso? Você é um soldado romano, e o centurião diz assim, olha, Paulo, o pessoal está pedindo para ficar com ele aí, nós vamos ficar aqui esse tempo, então, ele não olhou para o relógio para ter certeza disso, não tinha um desses para olhar, ele disse, vamos ficar aqui uns dias aí, esse pessoal quer que Paulo fique com eles, então, você está designado para ficar hoje, amanhã, depois você, já imaginou isso? Aí você é um soldado que tem que ir junto, provavelmente atado por uma cadeia ao prisioneiro, mas tem que ir ficar, e agora você vai ficar cercado de um bando de crentes. E o que vocês acham que eles vão fazer? Eles vão orar ao Senhor, isso é certo. Se eles têm ou não com eles uma cópia das Escrituras, o que talvez não tivessem, ainda assim aqueles irmãos vão cantar ao Senhor e vão orar ao Senhor e vão conversar sobre a graça do Senhor. E oração é uma coisa que você viu acontecer durante todo o livro, porque nós não fazemos a obra de Deus sem buscar a graça de Deus e o poder de Deus, irmãos. Eu estava pensando esses dias, à medida que somos levados a intensificar nossas orações, e o mais gostoso disso, como eu disse
escrevi para os irmãos, é que quando você intensifica as suas orações por você mesmo, pela sua família, você recebe grande prazer e grande alegria em orar pelos irmãos. Eu tenho experimentado, já não é de agora, grande alegria em poder me ajoelhar sozinho, eu e o meu Deus, e mencionar os nomes dos irmãos daqui, de outras igrejas, pastores que eu conheço, pastores que estão pregando o Evangelho, pastores que estão com luta nas suas igrejas, você colocar diante do Senhor, como você está com seu Pai, que por acaso, e não por acaso, é o Rei do Universo, e você pode colocar tudo diante dele, você vem falando, olha, tem o irmão, meu irmão, fulano, a minha irmã, aquele casal, aquela criança, aquele pastor, aquela situação de perseguição. Não experimente isso. Você aprende que é maravilhoso não precisar, não ter que olhar só para o próprio umbigo, só para o próprio problema. É libertador. De repente você viu que você gastou mais tempo na oração pelos outros. E de repente você percebe também que Deus está cuidando da sua vida e dos seus problemas. É muito simbólico o fato de que Deus muda a sorte de Jó quando ele está fazendo o quê? Quando ele está orando pelos seus amigos. Então a oração é uma constante no livro, é uma constante na missão da igreja. Eu tenho dito aqui, eu só não sabia o quão certo eu estava a respeito disso. Nós estamos orando muito pouco. Nós ficamos esperando que alguém invente uma reunião de oração, de consagração, aí nós vamos orar. Para com isso, irmão. Para de ficar nessa codependência. Igreja não é codependente, isso não existe. Esse negócio de ficar reclamando, começa a fazer. Põe o joelho no chão. Ora. Você vai ver que as coisas vão mudando na vida, na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. E alguém diria assim, mas pastor, a gente vai ficar só orando. Meu irmão, se a gente ficasse só orando, já aconteceria muita coisa. Eu desafio aqui, agora, qualquer pessoa que levante-se com um argumento desse. A gente vai ficar só orando, eu vou perguntar para ela, você está só orando? Você está orando? Pode perguntar, uma pessoa que levanta um argumento desse, não ora. Ora uma vez ou outra, ora na hora de dormir, ora na refeição, quem sabe na hora da refeição. Não ora, não tem vida de oração. O joelho não tem calo. Não passa tempo na presença de Deus. Você pergunta, quantas horas você passa na presença de Deus por dia? Não vai dar 1 hora. Duvido. Alguém se levante aqui, pastor, eu tenho passado. Porque quem passa tempo na presença de Deus, faz. Não vai fazer tudo, porque ninguém faz tudo, mas faz. Então ora, porque nós temos orado pouco. O que você vê aqui durante todo o livro é gente orando o tempo todo, pedindo a graça de Deus o tempo todo, pedindo poder, pedindo a direção, pedindo discernimento, pedindo coragem. E essas pessoas que você vê fazendo isso, o que acontece com elas? Elas pregam o Evangelho, elas ressuscitam mortos, elas apanham, elas são apedrejadas, elas são presas, elas morrem. Tudo aqui no livro, você acompanhou durante todos esses meses de exposição desse livro, essas situações. O que você espera para você? Você quer ser crente? O que você está esperando para você? Só a parte do ressuscita morto, expulsa demônio, prega o Evangelho, as pessoas se convertem. Ah, se Deus me desse aquele poder, né? Você vai ficar cego agora, sem ver a luz. Quanto crente quer isso? Eu, quando era adolescente, queria esse poder, irmão, confesso. Vocês são adolescentes aqui, pensam essas coisas. Já pensou se Deus desse poder para adolescente na igreja? Que poder maravilhoso. Vai ficar cego agora, vai ficar mudo. Coitado, só ia ter pai e mãe mudo na igreja. Vai ficar mudo agora. Deus não faz isso. Essa parte é a parte que a gente quer. Ninguém quer a parte da pedrada. Ninguém quer a parte de Tiago foi morto à espada. Ninguém quer ser preso, jogado em calabouço. Ninguém quer ser apedrejado como Paulo foi no final da primeira viagem missionária, abandonado lá como se estivesse já morto. Ninguém quer isso. Mas isso é a vida cristã. Você quer ser crente? Quer ser seguidor de Jesus? Então é isso. É sempre vitória sobre o pecado à medida que a gente vai progredindo
mas no meio de lutas que muitas vezes são providência dolorosa na nossa vida. Só que você está caminhando vitoriosamente, irmãos. E assim eles passam algum tempo ali com aqueles irmãos, e Lucas, quase com uma nota de rodapé, falou um negócio interessante. Ele diz no final do verso 14, e assim chegamos a Roma. O texto grego, ele é mais conciso que isso, você tem que botar algumas palavras para ele adquirir sentido em português. Aqui ficou bonito na nossa versão, foi assim que nos dirigimos a Roma. Em grego você pode traduzir, e assim para Roma. Agora você lembra quando foi que Paulo fala a primeira vez que ele sabia que era imperioso que ele fosse a Roma? Ele estava no ministério dele ainda em Éfeso. O maior tempo que ele passou no ministério na Ásia, na província romana, que então se chamava Ásia, não é a Ásia de hoje. É onde é a região da Turquia, atualmente. E ele ali ficou 3 anos. Próximo àquele final daquele período, Paulo diz que ele ia a Roma. Agora já faz muito tempo que ele falou aquilo. Então, quando ele se encontra com esses irmãos ali, próximo à Baía de Nápoles, passa essa semana com eles ali, Paulo agora podia parar e olhar para trás, o Senhor me trouxe mesmo a Roma. Mas como? Ele estava preso, ficou vários anos preso em Cesareia. Durante esse período ele deu testemunho deles. A última defesa de Paulo, irmãos, que você vai acompanhar nas próximas mensagens aqui, quando ele se apresenta aos líderes judeus em Roma e faz a sua defesa, essa é a 6ª defesa de Paulo depois que ele é preso em Jerusalém, levado para Cesareia. A 6ª defesa registrada. Só que essas defesas não são nada mais, nada menos do que apresentações do Evangelho. Cada vez que vinha alguém, um governante, os acusadores, um governador local, Agripa, Festo. Cada vez que acontece isso, Paulo chega lá e apresenta a defesa dele. O que é que ele fala? Eu não fiz nada contra as tradições do meu povo. Na verdade, eu anuncio que as tradições do meu povo, as boas tradições, aquelas que foram apresentadas pelos profetas, elas se cumpriram. A esperança de Israel é a razão de eu estar nestas cadeias, porque eu anuncio que a esperança de Israel se cumpriu. O Messias veio e ele faz algo muito melhor do que a gente pensava. Ele reconcilia o seu povo com seu Deus. E foi assim que chegamos a Roma. A última etapa que eles fizeram a pé, talvez levando uns 5 dias de caminhada aí. E esse homem, Júlio, o centurião, devia estar muito impressionado, porque quase todos os intérpretes acham que o fato de Paulo, quando chegou em Roma, poder ficar numa casa dele, alugada por ele, paga pelos irmãos de vários lugares que amavam Paulo, e então pagaram, sustentaram Paulo durante mais 2 anos que ele ficou preso ali, você sabe disso no finalzinho, nos últimos versículos desse capítulo. O mais provável é que ele tenha ficado nessa condição, não somente pela sua cidadania romana, mas por causa da intervenção de Júlio. E quando entregou para ele, para as autoridades romanas, deu testemunho do comportamento de Paulo. Você imagina Júlio dando testemunho desse camarada que estava passando por aflições, porque quem estava em aflição aqui não era Júlio, era Paulo. Paulo que estava preso, Paulo que estava sendo acusado injustamente, Paulo que estava sendo levado para ser julgado pelo imperador porque ele se viu obrigado a fazer isso. Paulo é que é um prisioneiro no meio de uma tempestade. Os prisioneiros, quando vem uma tempestade no navio, eles já sabem o que pode acontecer. Como quase aconteceu, não é? Essa tempestade, se esse barco aqui ameaçar realmente fundar, e esse pessoal vai matar a gente, os soldados vão matar a gente, porque eles têm que dar conta de nós. Senão é a vida deles pela nossa. E quando os soldados efetivamente têm a ideia de fazer isso, é o centurião que, querendo livrar a Paulo, que é o aflito, que é o sujeito que está, ele não está livre como centurião.
Ele é o prisioneiro, ele é o acusado, ele vai diante do imperador. Mas é por causa dele que os outros não são mortos. E é por causa dele que todo mundo tem um moral elevado no navio. E é por causa dele que eles são todos salvos. Então você imagina Júlio agora entregando, olha, esse prisioneiro aqui, trata bem dele. Você acha que é possível ele ficar na própria casa? Não, não tem que ficar aqui na prisão, não. Cara, deixa eu te contar o que teria sido a minha viagem se esse cara não tivesse no navio. Se esse sujeito não tivesse lá, olha só, quando a gente estava no pior momento, todo mundo já tinha desistido, 2 semanas sem sol, 2 semanas sem estrela, 2 semanas com chuva, 2 semanas com tempestade, num navio, e o outro está ouvindo dizendo, nossa, cara, sério, você passou por isso? Não tem Mayday, não. Não tem pedido de socorro. Não tem satélite, não tem nada disso. É lá, no meio do mar, e esperando que as coisas melhorem. E quando está todo mundo para baixo, esse camarada se pôs de pé. Você acredita? Ele se colocou de pé. E de repente está todo mundo revigorado. Ele conseguiu fazer todo mundo comer. Ele disse que o Deus dele... Cara, esse Deus dele deve ser uma coisa especial. Mas Paulo é o prisioneiro. Paulo é quem está sofrendo perseguição. Irmãos, nós não temos ideia do que Deus faz quando a adversidade vem sobre nós. Não tem como a gente saber isso. Adversidades deveriam ser sempre esperadas num mundo que deu as costas ao seu Criador. O que não deveria ser esperado é que Deus pegue essas coisas e transforme essas coisas em bênção para nós e para os outros. Então Paulo simplesmente se entrega às mãos do Senhor. E assim é que ele vai e chega a Roma. E um último detalhe é que quando chegamos no versículo 15, os irmãos de Putéoli mandaram algum mensageiro lá, Paulo ficou lá uma semana, eles mandaram a Roma dizendo, olha, Paulo está vindo para cá. E muitos deles já tinham ouvido falar de Paulo, de modo que eles vêm encontrar-se com Paulo e retornam depois para Roma junto com Paulo. Primeiro na Praça de Ápio, que está mais distante de Roma, depois em Três Vendas. Essas eram paradas que você usava na Via Ápia, e é uma das principais estradas romanas, e você tem que parar. Não é como hoje que você vai pegar um carro, vou dirigir 12 horas e pronto, já cobriu uma grande distância. Você ainda está andando, está levando carga, está levando coisas que você precisa, não é? E você precisa parar, então você tem certos pontos em que você tem que acampar, realmente tem outros pontos, como Três Vendas, como a Praça de Ápio, onde existe um mercado, como na Praça de Ápio, existem mercados, como Três Vendas, são lugares de paragem, que você pode parar, pode descansar, pode passar a noite, tem comida, tem coisas que você pode comprar para reabastecer sua caravana. Então, esses irmãos saem de Roma, vêm aqui, e a Bíblia faz a interessante anotação de que, primeiro, Paulo viu esses irmãos virem. Então, ele talvez não esperasse, por isso talvez esperasse, mas o fato é que esses irmãos chegaram. E note, Paulo está enfrentando problemas porque é crente. Agora, é muito bom quando você enfrenta problemas porque você é crente, e aí você tem o apoio dos outros crentes. Paulo não está enfrentando problema porque cometeu erros. Paulo não está enfrentando problema do dia a dia. Isso aí está tendo sempre. A questão dele não é uma viagem atarefada e trabalhosa como essa. A questão dele é que ele está indo para Roma como prisioneiro, sem saber direito o que vai acontecer, mas certo de que ele vai testemunhar em Roma. E ele já aprendeu uma coisa aqui. Porque Deus disse para ele o seguinte, Paulo, você vai testemunhar de mim em Roma. Talvez alguns de nós pensássemos que, bom, então vai haver uma grande campanha evangelística em Roma. Nós vamos encher o Coliseu de pessoas, vamos distribuir vários panfletos ali, vamos botar arautos chamando, né? E de repente Paulo vai pregar naquela arena. Olha só, não. Agora Paulo já sabe, a maior parte das pregações que ele fez foi tendo 2 algemas nas mãos. Agora, não é interessante isso? Paulo ia para uma cidade e, às vezes, um monte de pessoas arranjavam confusão com ele. Às vezes ele era expulso, às vezes ele era
surrado, chegou a ser apedrejado, foi preso, algumas apanhou das autoridades, tudo isso aconteceu, não é? Por quê? Porque ele pregava o evangelho. Agora a situação se inverte. Ele já está preso, já está com as algemas. Aí chamam Paulo. E quando chamam Paulo, é para quê? Para pregar. Ninguém vai bater em Paulo. Não pode, ele está sob a guarda do império. Eles chamam Paulo, e tem várias pessoas ali, como aconteceu diante de Agripa, de Berenice, de Festo, e a corte, porque não ficava só os três lá o tempo todo, não. Vinha aquele monte de gente, aí botava Paulo lá. E aí, Paulo, conta de novo essa história aí. Aí Paulo contava. Só que agora ninguém interrompia, agora ninguém ia brigar com ele, ninguém ia prendê-lo, ele já estava preso mesmo, ninguém ia bater nele, ele não corria o risco de ser apedrejado. Você viu como é que Deus inverteu a coisa? Antes era sempre um risco certo. Provavelmente eu vou levar uma coça aqui. Provavelmente eu vou apanhar. Provavelmente vão inventar alguma mentira contra ele. Agora não. Agora está tranquilo. Paulo vem e conta a história. Olha, eu trouxe o rei Agripa aqui. Conta o que você contou para mim, conta para ele. E aí Paulo pregava, testemunhava e ninguém podia fazer nada. Tinham que ouvi-lo. O máximo é quando ele, não, vou continuar te ouvindo depois. E depois vinha, por um motivo bom, por um motivo ruim, mas vinha e ouvia o evangelho. Você tem ideia do que aconteceu? Não só com essas pessoas que a Bíblia mencionou, que ouviram Paulo, mas com as pessoas que a Bíblia não menciona e que estavam presentes ali. Meu irmão, imagina isso. Algum escravo presente ali, lá no fundo da sala, pronto para fazer um serviço, quando fosse necessário, ouvindo a mensagem do Evangelho, e aquele escravo estava indo para o inferno debaixo da ira de Deus, de repente, por causa daquilo, a eternidade mudou para aquela vida, e aquele que ia para o inferno passou a ir para o céu. Se eu falasse aqui que algum irmão nosso foi curado de um tumor inoperável, cancerígeno de 4º grau no cérebro, você teria dito, aleluia, amém, glória a Deus. Quando eu digo que um servo simples, no século I, no canto lá da parede, lá, que ninguém estava prestando atenção nele, teve a eternidade dele mudada, que ele passou do inferno para o céu, a gente fica olhando com essa cara, realmente é muito interessante isso. Um dos nossos irmãos está com um filho doente. Por isso não pôde ir lá ontem e também não está aqui hoje pela manhã. Mas você sabe o que ele pode fazer, além de médico? Porque é o que crente deveria fazer mais do que confiar em médico. É confiar em Deus. Os médicos são muito bons, muitas vezes, outras vezes nem tanto. E você tem que levar seu filho ao médico se ele está doente. Mas esse nosso irmão, a nossa irmã, como muitos dos irmãos estão aqui, o que podem fazer? Você pode se ajoelhar e colocar seu filho diante de Deus, não é? Não é isso que a gente faz? Minhas filhas tinham alguma dificuldade, algum problema, alguma doença, alguma coisa que as atingia quando eram bem pequenas, desde que nasceram, na verdade, desde antes de nascer. Então, me reunia com minha esposa e nós orávamos por elas. Que consolação, que segurança, que paz, que bondade do Senhor. Não foi assim que você fez? Tem um monte de gente aqui que eu estou olhando que eu sei que fez isso, que está fazendo isso. Mas aquele escravo, no canto da sala, até aquele momento, pelo menos, não podia fazer isso. Quando alguma coisa acontecia, só lhe restava o desespero. Talvez por isso é que a gente olha e diga, é muito interessante isso, mas realmente lá não é tão, né? Salvação é que certo. A gente não tem ideia do que é salvação, irmãos. Às vezes ela ficou tão próxima, nós ficamos tão acostumados com essa coisa que a gente toma isso por garantido, no sentido de que é assim mesmo que tinha que ser, não é? Não era, não. É assim que tinha que ser, não. São pessoas que ouviram as várias pregações e testemunhos de Paulo, naquelas situações, tiveram suas vidas transformadas. Ele dá testemunho disso nas suas cartas. Filipenses, ele diz isso, olha,
os da casa de César ouviram o Evangelho. Muita gente aqui está ouvindo. Leia lá nos primeiros capítulos de Filipenses, Paulo fala sobre isso. Ele escreve aquela carta de Roma. Vidas que passaram da morte para a vida, da perdição para a salvação. Saíram debaixo da ira de Deus para a família de Deus, para serem adotados como filhos de Deus. E esse homem, então, que está sofrendo isso, quando ele vê aqueles irmãos, o que ele faz? Está escrito aí no texto, o que ele faz? Ó, que bom que vocês vieram. Foi isso que ele fez? Ele fez a única coisa que qualquer pessoa que conhece Deus faz. Ele deu graças a Deus. Lembra do que eu falei? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Essas pessoas vieram aqui me ver, ele é o causador disso. Agora, note bem, é muito, muito, muito pouco provável que qualquer dessas pessoas realmente fosse amigo de Paulo. Tipo assim, já conhecesse Paulo. E aí, cara, talvez um ou outro, a maioria delas apenas sabia que tinha um irmão ali na missão. Difícil que elas tivessem afinidade com eles, elas tinham a missão. Esse homem está na mesma missão. Quando nós oramos pelos crentes que passam perseguição aqui, irmãos, é disso que nós falamos a cada vez que oramos. Você não conhece esses rostos, você nunca viu essas pessoas. Agora, se você puser os joelhos no chão, se você se colocar diante de Deus, se você clamar diante do Senhor, você está tão perto delas quanto esses irmãos chegaram perto de Paulo fisicamente. Porque elas estão na mesma missão, é o mesmo evangelho. O sofrimento é pela mesma coisa. E, finalmente, por causa disso, dentro da missão e do trabalho dele, Paulo se sente mais animado. Ele já sabe, eu vou pregar em Roma, provavelmente com 2 cadeias, uma em cada pulso. Eu vou pregar em Roma. Na cadeia eu vou ter um monte de soldados comigo. Aí ele não fica na cadeia, ele fica na própria casa. Mas tem que ter um soldado lá. Você imagina esse soldado junto de Paulo. Primeira coisa que ele percebe é que Paulo é um cara inteligente e culto. A segunda coisa que ele percebe é que Paulo é humilde. A terceira coisa que ele percebe é que Paulo não tem nenhum rancor contra aquele soldado ou contra o império. Paulo não tem nenhum rancor contra a sua própria nação que o acusa injustamente. Ele vai falar isso na última defesa. Eu não tenho nada de que acusar a minha nação. Interessante? Não há nenhum rancor, ele sabe, Deus me trouxe até aqui, Deus está me colocando aqui. Não foram eles que me prenderam, Deus me prendeu. Eu estou aqui debaixo da mão dele. É que o Senhor nos conceda essa compreensão da vida. A gente está na presença de Deus e que é Deus quem nos conduz em cada circunstância pela qual a gente passa. E aí que a gente responda como crente. É por isso que Paulo se sentiu animado. Eles devem ter trazido um bom advogado aí, talvez agora eu chegue em Roma e logo fique livre disso para começar o ministério, a fase do meu ministério em Roma. Não. Paulo está animado porque Deus o levou até onde Deus disse que ia levá-lo. Deus poderia falar com Paulo, Paulo, eu não disse que você estaria em Roma? Olha aí. Eu não disse que você iria pregar? Olha aí. Eu não disse que você chegaria aqui inteiro para pregar, para fazer o trabalho? Olha aí. Você notou, Paulo, que você não vai pregar em Roma, que você veio pregando o caminho todo? Que as vidas não serão transformadas só em Roma, elas vieram sendo transformadas ao longo do caminho. Senhor, mas aquela tempestade, a tempestade, Paulo, não foi maravilhosa? Não foi uma grande ideia que eu tive, Paulo? E a gente olha assim, foi grande. A gente tem dificuldade de dizer que foi uma grande ideia de Deus, uma tempestade na vida da gente, só depois é que a gente vai compreender, e muito depois, irmão. Você só compreende quando você chega no céu e leva muito tempo da eternidade para você compreender.
Muita gente foi salva, o nome de Deus foi glorificado, deuses foram desmascarados. E se algum observador neutro estivesse para dar sua opinião, ele disse, eu não sei se vocês perceberam ou não, mas ao invés de vocês combaterem essa religião aí, vocês estão trazendo ela com mais força para o centro do império. E às custas do Estado. Porque é isso que Deus faz. O Antigo Testamento diz que aquele que teme o Senhor, até os seus inimigos Deus faz que tenham paz com ele. E você vê essas coisas se cumprindo aqui, irmãos. Você quer ser crente? Então, é esse tipo de vida que é tudo menos chata. Não tem nada de mesmice aqui, na medida em que a gente se entrega ao Senhor para fazer a vontade dEle. E que o Senhor nos abençoe com relação a isso, para que a gente aprenda. Paulo teve que aprender. Paulo não se converteu e de repente sabia de tudo. Paulo, na verdade, como nós vimos nas últimas mensagens, sabia como seria todo aquele processo. Ele sabe o que Deus disse para ele em termos gerais. Você vai a Roma. Não vai num transatlântico. Não vai na primeira classe. Você vai como prisioneiro. Isso vai render muitos frutos. Mas, Senhor, não tem outro jeito de render frutos? Assim, nós já conhecemos a resposta a essa pergunta. Já tratamos disso aqui mais de uma vez. E Deus glorificou seu nome. Pessoas foram salvas. Paulo foi acrescido na graça e no conhecimento do Senhor cada vez mais, e você está sendo abençoado hoje com a palavra de Deus, que registra os atos de Deus e as palavras dele nessa situação. Ore, porque a gente não aprende essa lição assim não, irmão. Você não aprende essa lição porque está aqui ouvindo, realmente. Você não aprende essa lição só porque está concordando intelectualmente com ela. Você não aprende essa lição só porque você diz isso aí, a doutrina bíblica realmente está bem embasada na palavra de Deus, em todo o arcabouço doutrinário que a Bíblia passa para a gente. Você não aprende. Você diz sim a isso, você assina embaixo, você subscreve essa profissão de fé, essa confissão de fé. Mas isso não quer dizer que você aprendeu, não. A gente aprende isso quando a gente se volta para olhar a nossa vida através dessas lentes e começa a dizer, eu vou começar a combater todo o pecado que quer impedir o meu entendimento disso, a minha compreensão disso e a minha vivência disso. E você tem que combater intencionalmente esses pecados. Eles é que são os seus inimigos. O diabo é seu inimigo e o mundo também, naturalmente, vão querer que você dê mais atenção a qualquer outra coisa do que ao Evangelho. Para que você não compreenda a sua vida a partir dessas lentes. Compreenda a partir de qualquer outra coisa. As necessidades que nós temos, os meus objetivos, meus sonhos, as dificuldades que eu enfrento. O pastor não enfrenta as minhas dificuldades. Se ele enfrentasse, ele não estaria falando isso. Isso é várias acusações que você faz ao mesmo tempo numa frase só. Você fala um troço desse, né? O pastor é insensível, a palavra de Deus não sai para qualquer circunstância, e por aí vai. A gente pode dar todas essas desculpas, você pode fazer isso. Ou você pode dizer, eu vou combater cada pecado que o Espírito Santo me mostrar, e eu vou pedir a Ele para me mostrar, cada pecado que eu identificar que luta contra isso, contra esse conhecimento que eu já tenho, contra essa doutrina, a doutrina eu já aceito, eu já subscrevo. Mas a vivência nisso, olhar, e ela começa quando você olha para a sua vida, para as suas circunstâncias, aquelas mesmas que você trouxe para cá essa manhã. E quando você sair daqui, elas ainda estarão lá esperando por você, elas ainda estarão com você. Então são essas mesmas, exatamente as mesmas, que você para e olha para elas agora sobre essa lente e diz, eu é que tenho que mudar. Não é a palavra de Deus que vai mudar. Não são as circunstâncias que vão mudar. Eu é que tenho que mudar. E eu tenho que mudar de acordo com essas lentes. É isso que eu faço comigo, é isso que eu oro, que eu peço ao Senhor, e é essa luta
É essa luta que você deve ter também, e o Senhor garante que Ele dá vitória àqueles que assim buscam. Que Deus nos abençoe.